Boa noite, colega pediatra que nos acompanha pelo site da SPP. Boa noite para você que está pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam bem-vindos a essa live, que é a primeira de 4 lives que teremos esse mês. Já agradecendo aqui ao Julian da Fractals, que é nosso apoiador nessas 4 lives, muito obrigado. E dentro dessas lives, nós estaremos comemorando o Agosto Dourado da SBP. Hoje é a abertura, um mês totalmente dedicado ao leite padrão ouro, ao inigualável, ao insuperável leite materno. E nós vamos começar muito bem essa live, porque nós temos aqui um time VIP, nós temos aqui um Dream Team, nós temos aqui 5 convidados especiais. Nós vamos já montando essa mesa virtual com a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a primeira presidente mulher da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Luciana Rodrigues Silva. Também temos aqui conosco, representando o Ministério da Saúde, a Janine Selva Gimani, que representa ela é coordenadora da saúde da criança e do aleitamento materno da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Temos também conosco o professor César Vítora, professor emérito de epidemiologia na Unidade Federal de Pelotas, coordenador do Centro Internacional da Equipe Saúde, Equidade em Saúde, e que também ocupa cargos honorários na Universidade de Harvard, Oxford e Johns Hopkins. E um grande pesquisador de aleitamento materno, né? Nós estamos muito felizes com a sua presença. Também o nosso querido diretor de ensino e pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Joel Alves Lamounier, e o colega presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria, o Dr. Renato Kifuri. Sejam todos muito bem-vindos, e eu já passo agora a palavra para a nossa presidente, doutora Luciana Rodrigues Silva. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje, com um grupo de pessoas especiais, comemorando com você, pediatra brasileiro, o mês do Agosto Dourado, que tem uma importância ímpar para todos nós pediatras brasileiros, porque nós, pediatras brasileiros, somos os principais protagonistas na orientação, no apoio, no cuidado, no acolhimento à mãe que amamenta. Nós temos plena convicção que nós, pediatras, temos essa importância desde o pré-natal, na maternidade, durante os 2 primeiros anos de vida, orientando, acolhendo todas as mães que amamentam. E é para vocês, pediatras brasileiros, que nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, trazemos hoje a inauguração do Agosto Dourado da Sociedade Brasileira de Pediatria, contando com esse excepcional coordenador do Departamento de Aleitamento, que fez muita engenharia para trazer todos vocês aqui hoje, contando com os membros desse Departamento do Aleitamento e com esses convidados tão especiais, como a Janine Ginani, como César Vítora, Joel Lamounier e Renato Kifuri, para brilhantar esse encontro. Então, eu dou por aberta este Agosto Dourado com muita alegria e dou as boas-vindas aos nossos pediatras do Oiapoque ao Chuí. Luciano. Obrigado, Luciana. Nós vamos passar a palavra, então, agora para a nossa querida Janine, representando o Ministério da Saúde. É com você, Janine.
Boa noite a todos os pediatras do Brasil. Quero falar aqui do imenso prazer de estar aqui nessa live com vocês. Eu não poderia perder a oportunidade de parabenizá-los agora pelo dia 27, que foi dia do pediatra, né? Então, quero deixar um grande beijo para todos e dizer que essa ação da Semana Mundial da Amamentação, né, que lança o Agosto Dourado, é uma das principais ações que a gente tem em conjunto com a SBP há tantos anos, né? Ela solidifica essa parceria imensa entre o Ministério e a sociedade, entendendo que o pediatra é um profissional essencial para o aleitamento materno. Então, assim, quero deixar aqui um abraço enorme e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E estou super honrada de estar nessa mesa aqui ao lado de pessoas que são grandes referências para mim, né? E para todos os outros profissionais do país. Então, muito obrigada e parabenizo muito o Luciano, né, por todas as ações do Decam, né? A gente sabe da grande luta, né, do Decam para a promoção do aleitamento materno, né? A gente vê essa luta brilhante aí de vocês e estamos juntos, né, formando essa grande rede em prol do aleitamento. Muito obrigada. Obrigado, Janine, você que é uma parceira nossa aí no Ministério da Saúde, sempre pronta aí, sempre nos atendendo. Um grande prazer que você esteja aqui conosco. E agora eu passo a palavra ao ícone do aleitamento, de pesquisa em aleitamento materno, né, que está presente aqui quase em todas as aulas que a gente dá, nosso querido César Vítora. Com o senhor, professor. Muito obrigado. Obrigado aos colegas da SBP pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? É o que a gente espera da Sociedade Brasileira de Pediatria, que continue parceira na luta pelo aleitamento materno. Desde os anos 80 eu faço parte dessa luta, e a SBP já no início da promoção do aleitamento no Brasil, ela tinha um papel preponderante. Eu vou falar muito rapidamente sobre algumas coisas que estão por aparecer aí no aleitamento, em especial vocês todos devem conhecer aquela série de artigos que nós publicamos na revista Lancet em 2016. Nós estamos expandindo essa série agora para ser publicada no final do ano que vem ou no início de 2022. E com um foco um pouquinho diferente. O primeiro artigo que nós vamos olhar, ele aborda a questão da insegurança da mãe sobre o aleitamento, a questão de achar que o leite é fraco, achar que tem pouco leite, achar que a criança chora e isso é por fome, e abordar então uma revisão sistemática de intervenções direcionadas especificamente à questão desses problemas que são tão comuns na prática, né? E vocês, como pediatra, estão acostumados a ver essas reclamações e essas queixas que muitas vezes desestimulam o aleitamento. O segundo artigo é muito interessante, é uma iniciativa da OMS, um estudo de vários países, entendendo como é que se dá o marketing da fórmula, que estratégias que as companhias usam para fazer o marketing dos seus produtos do leite artificial, para poder usar estratégias similares também na promoção do aleitamento. É muito interessante, por exemplo, o que está aparecendo nesse estudo em vários países, por exemplo, o uso de mídia social. Uma vez que a propaganda, através de meios de comunicação e de supermercados e farmácias, ela está limitada pelo Código Internacional de Substituto do Leite Materno, nós estamos observando em muitos países o uso crescente da mídia social na promoção desses substitutos do leite materno, porque essa parte não está regulamentada ainda. E nós temos também que usar isso, né? Nós temos que aprender com a indústria, porque nós podemos usar exatamente o mesmo tipo de enfoque para promover o aleitamento materno. O terceiro artigo, que não vai ter que esperar até o ano que vem, mas vai sair ainda esse ano, provavelmente dentro de um mês no máximo, é sobre o Covid, uma coisa que está nos preocupando muito, né? A possibilidade de que alguns estudos, né, mostraram que há fragmentos de RNA do SARS-CoV-2 no leite materno e que alguns países como a Coreia do Sul e a Espanha estão recomendando que a mãe diagnosticada com Covid interrompa o aleitamento e seja separada da criança, porque não vai transmitir só pelo leite materno, vai ser transmitido pelo contato direto.
O que nós estamos achando até agora, em primeiro lugar, não existe nenhum caso confirmado de transmissão pelo leite materno, não sabemos se esses fragmentos de RNA realmente simbolizam o vírus inteiro, são apenas uns pedaços de vírus, como já aconteceu com outras doenças virais no passado, né? E a coisa mais interessante que eu estou fazendo junto com a OMS é fazer um cálculo do impacto disso sobre a saúde da criança. Então, meus 5 minutos estão chegando, mas eu queria falar duas coisas. Primeiro, não temos a letalidade do Covid em criança é muito pequena. No Brasil, nossos estudos nacionais mostram 5% das crianças com anticorpos, mas a letalidade é baixíssima. Então, temos muita dúvida se teria impacto sobre a criança. Em segundo lugar, as mortes infantis que seriam causadas pela interrupção do aleitamento, principalmente em populações pobres, seriam muito mais numerosas do que as eventuais mortes por Covid. E nós estamos fazendo, então, uma simulação matemática, estatística, para mostrar que parar de amamentar não vale a pena, mesmo que a mãe tenha diagnosticado que ela também transmite anticorpos, se ela está transmitindo vírus, transmite anticorpos também. Finalmente, eu só queria parabenizar, então, a SBP, né? Lembrando que a promoção do aleitamento necessita de ações em múltiplas frentes. Eu falei um pouco da indústria de fórmula, da regulamentação, mas é importante os bancos de leite, a licença maternidade, a ação dos pediatras apoiando o aleitamento, treinamento de profissionais de saúde, grupos de mães, a participação da sociedade civil, através de movimentos como a IPFAN, a Pastoral da Criança, que tem uma penetração enorme no Brasil inteiro. E eu queria parabenizar, então, finalmente, mais uma vez, a SBP pelo seu papel de protagonismo nessa luta pela promoção do aleitamento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor César Vitor, sempre com colocações ótimas, né? Quem sabe depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou passar a palavra agora para o nosso querido diretor de ensino e pesquisa da SBP, Dr. Joel Alves Lamonier. Boa noite. É com muita honra que eu faço parte desse grupo convidado para participar dessa live. Eu me sinto bastante à vontade, porque já conheço vários colegas, e é sempre mais difícil falar depois que o César Vitor já falou, né? Que o César já comentou alguns aspectos realmente fundamentais. Queria dizer que nós estamos hoje uma verdadeira Via Láctea, né? Nós estamos à noite, e os pediatras do Brasil são as estrelas que compõem essa Via Láctea. E nós não podemos esquecer que desse conjunto de pessoas que estão trabalhando, profissionais que trabalham em prol do aleitamento materno, nós temos outros profissionais, a enfermagem, fono, né, a fisioterapia, que a gente não pode esquecer que o aleitamento materno é uma atividade multiprofissional que nós temos que valorizar todos. Mas eu queria só, dentro dos minutos que eu disponho, para registrar aqui uma importância histórica que o aleitamento materno no Brasil, ele chegou a épocas muito baixa prevalência, nos anos 70, 60, 70, foram muito baixos, e o movimento em prol do aleitamento materno, que começou nos países envolvidos, principalmente nos Estados Unidos, eu gostaria de lembrar que o professor Jelliff esteve à frente desse movimento, ele, a Leonora Jelliff, sua esposa, ele fez viagens para o Brasil promovendo, incentivando o aleitamento materno. Então, a curva de aleitamento materno começou, já igual o César comentou, a partir dos anos 80, esse trabalho do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, e eu acho que aí nós precisamos destacar muito o papel dos pediatras que se dedicaram a promover e incentivar o aleitamento materno. Me recordo que as primeiras palestras que a gente fazia, o pessoal olhava para a gente, as salas nossas de congressos, eventos eram pequenas, quase vazias, mas a gente acreditava naquilo que a gente estava fazendo. A gente estava disputando com outros eventos, outras palestras que tinham tecnologia, etc, etc. E nós falávamos daquilo, do bem mais comum, que era o leite materno. Então, os pediatras que estão nos assistindo e aos profissionais que estão nos assistindo, a SBP sempre esteve junto nesse movimento, e nós não podemos deixar de dizer as parcerias, principalmente com o Ministério da Saúde, no qual sempre tem trabalhado junto com a SBP. E o Agosto Dourado
é um marco, é uma maneira de lembrar que esse mês é dedicado ao aleitamento materno. Mas, na verdade, nós fazemos aleitamento materno, promovemos, incentivamos diariamente. Então, uma mensagem para os meus colegas pediatras do Brasil todo, os demais profissionais da área de saúde que estão nos assistindo, continue nessa luta. Nós temos muita coisa para fazer ainda e nós vamos chegar lá. Temos um grande desafio pela frente, igual foi mencionado, nós estamos vivendo esse período do SARS-CoV, né? Mas nós vamos vencer isso também. E nada melhor do que o conhecimento científico para nos clarear as dúvidas. Estaremos depois no chat, né, Luciano, para responder as perguntas que por aí virão. Muito obrigado, parabéns à SBP, parabéns a todos aqui presentes. Muito obrigado, Joel, pelas suas palavras. Me fez lembrar a nossa jornada mineira de aleitamento materno, hein? A primeira, meu antecessor, disse que só teve o Joel e ele inscrito, Lana, né? Só os dois inscritos. E aí a gente fez, e hoje já está na 17ª ou 16ª jornada mineira. É isso aí, é batalha. Outra coisa que o departamento sempre batalhou muito, o departamento de aleitamento, são parcerias. A gente sempre quis ter parcerias com os outros departamentos. Isso é uma coisa assim que a gente persegue. Nós queremos o aleitamento junto com os outros departamentos. E é uma alegria essa parceria que nós temos agora com o departamento de imunizações. Por isso, vem falar conosco, Renato Kifuri. Nós estamos muito felizes com essa parceria. Continue com a gente sempre, viu? É sua palavra. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos. Em nome aí da doutora Luciana, cumprimento essa ilustre mesa. Janine, prazer te ver aqui. Luciano, César e Joel. Alguém pode estar perguntando o que é que o Departamento de Imunizações está fazendo no Augusto Dourado, né? Nós que tanto valorizamos as imunizações e muitas vezes chamamos as vacinas, o leite materno como a primeira vacina do bebê, né? Eu acho que esse link que a gente tenta estabelecer de proteção, no fundo nós estamos falando de proteção, de prevenção, as imunizações e o aleitamento materno andam de mãos dadas. É fundamental, acho que talvez os dois pilares da pediatria que mais são valorizados no segmento da puericultura, a amamentação e as imunizações no primeiro ano de vida cumprem um papel, respondem para uma melhoria na nossa mortalidade infantil, nossos índices, na expectativa de vida, consequentemente, que nós ganhamos nas últimas décadas. Sem dúvida, este foi o século, está sendo o século das vacinas, e nunca se falou tanto em vacina, nunca se desejou tanto uma vacina como nos tempos atuais, mas a gente só está vendo a falta que uma vacina faz. Já pensou se nós tivéssemos falta de todas as vacinas que hoje nós dispomos? Então, eu fico muito feliz de estar aqui junto com o Departamento de Imunizações, junto com pessoas tão ilustres do aleitamento materno nesse país, como um defensor do aleitamento, como todo pediatra, eu acho que isso é praticamente indiscutível entre nós. Se há um valor que nós pediatras temos nas imunizações, acreditamos, e no aleitamento materno. Então, acho que essa parceria só vem, no fundo, consolidar o que há de mais sagrado para nós pediatras. Eu aproveito, Luciano, se você me permite, para já adiantar aqui o que nós estamos preparando para nesse mês. Tivemos um lançamento na segunda-feira de uma campanha justamente mostrando o valor das imunizações, o valor da amamentação, que é uma campanha chamada Informar, Amamentar e Imunizar. O site da campanha é amamentarimunizar.com.br. Nós pretendemos, em praticamente um ano, de estar presente nas mídias digitais, como foi falado aqui, nas redes sociais. É uma campanha totalmente digital, onde nós teremos influenciadoras, nós teremos todos os membros dos departamentos conversando sobre o valor das vacinas e o valor do aleitamento materno no crescimento saudável. E para mais ainda, nessa semana, nós vamos ter, de uma maneira inédita, e eu convido a todos os pediatras que estão nos assistindo a divulgar, inclusive para os seus clientes, o primeiro mamaço virtual. O primeiro mamaço virtual que a gente tem conhecimento, pelo menos,
ao vivo, em parceria com a revista Crescer. Nós estaremos no dia 7 agora, sexta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo. Vocês receberam o link, estará disponível também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde nós vamos estar juntos com muitas mães que vão amamentar ao mesmo tempo, e nós vamos promover esse mamaço virtual, que tenho certeza será um sucesso inédito e repercutirá de uma maneira muito grande, e a gente poderá também, né, não só na mídia, mas entre todos nós, para que a gente possa colher os frutos dessa divulgação. E, sem dúvida, eu acho que, como o César falou, nós precisamos, entre aspas, poluir as mídias digitais, as redes sociais, com notícias do bem. Elas, onde a gente abre hoje sites de internet, onde a gente busca nos sites de busca, nós encontramos mais desserviços, mais informações equivocadas sobre imunizações, sobre aleitamento materno, do que boas informações. Acho que está na hora da gente virar o jogo e realmente ocupar esse espaço, porque se nós não ocuparmos, alguém vai ocupar. E nós precisamos conversar e nos colocar como referências em pediatria com informações confiáveis. A SBP tem essa obrigação, eu entendo que esse é um papel da sociedade de falar com a população, não só falar, além de falar entre nós colegas, nós precisamos conversar, porque o mundo está mudando e nós precisamos acompanhar para atingir aquilo que a gente mais acredita. Obrigado mais uma vez, Luciano, pela parceria. Eu acho que é nesse caminho que a gente segue. Luciana, parabéns pela tua gestão novamente. Estrondoso sucesso aí para todos. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Essa parceria é só o começo, hein? Isso aí é só a pontinha de um iceberg, ok? Eu vou fazer uma pequena apresentação. Então, nós estamos na 29ª Semana Mundial do Aleitamento Materno e estamos aqui com todo o departamento de aleitamento materno, com esses ilustres convidados, que mais uma vez eu quero agradecer, doutora Luciana, presidente, doutor Joel Lamounier, doutor Renato Kifuri, que são aqui de casa, e os dois de fora aí, o doutor César Vitor e a Janine. O slogan da UABA, nessa 29ª Semana Mundial da Amamentação, é apoio ao aleitamento materno para um planeta mais saudável. E o da SBP, que não vamos nos restringir apenas à semana, mas a todo agosto dourado, e a todo o resto do ano, como disse o Joel, né, porque aleitamento é todo dia, em 2020, o aleitamento materno na Sociedade Brasileira de Pediatria é 3 vezes mais cuidado. Cuidar do planeta, nós vamos estar trabalhando com a saúde do planeta, cuidar da comunicação, e aqui nós vamos dar ênfase ao aconselhamento, e cuidar em tempos de Covid-19, que mostra que nós temos que estar sempre atualizados para tudo que acontece. Quem podia imaginar que nós vamos estar hoje falando aqui de Covid-19? Não é isso? As atividades durante todo o mês do agosto dourado, que o Departamento de Aleitamento Materno preparou, e eu quero aproveitar e agradecer a todos os componentes do departamento. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer tanta coisa que nós estamos fazendo. Nós teremos 31 cards, 9 podcasts, 4 posts no blog Pediatria para a Família e 4 lives, sendo essa a primeira, hoje, e vamos ter mais 3 lives, no dia 12 de agosto, com a doutora Keiko, falando de aconselhamento, e também a Ana e o Cacá, de São Paulo. Dia 19, nós vamos ter, do departamento, a doutora Rociclei e a Maria Beatriz Reiner, falando de aleitamento e Covid, e aqui teremos mais uma participação de outro departamento, que é o Departamento de Doenças Infecciosas, que é o Safad vai estar conosco, o Marco Aurélio Safad, falando também sobre Covid e aleitamento. E a última nossa live, dia 26 de agosto, será aberta para pais e mães. Estaremos todo o departamento respondendo a perguntas abertas, dúvidas de aleitamento. E nesse dia, o nosso convidado especial vai ser o Dr. Marcos Renato, do aleitamento.com, nosso querido Marcos Renato. E no final do mês, nós vamos estar fechando um guia prático de aleitamento materno, que nós vamos presentear os pediatras
um guia bem prático com perguntas e respostas. Bom, para finalizar a minha fala, que é rápida, eu quero dizer que tem duas coisas que já me sensibilizaram muito em aleitamento, principalmente quando começaram a se falar de leite materno ser sustentável, de saúde do planeta, né? Essa foto de 92, esse porquinho do mato aqui que a Índia amamenta, né? Porque quando o índio, sem querer, matou a mãe, né, na caça desse filhotinho de porco do mato, e as índias amamentam para que eles não morram, né? Então, isso me tocou muito, né? É uma coisa que mexeu muito comigo no início. Eu vi o Marcos Renato falar que também mexeu muito com ele, essa foto. E agora, quando eu me preparava para essa semana, me veio, assim, de nada, a música do Beto Guedes, né? Terra és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. E aí a minha intuição foi que a gente precisa realmente deixar o aleitamento nascer, fluir, crescer e viver. De preferência, 6 meses de forma exclusiva e complementado por 2 anos. Vamos fazer então, gente, agora uma passagem por todo o Brasil. Nós vamos chamar representantes do departamento, tá, para deixarem seu recado. E eu vou começar chamando, mostrar como nós estamos bem representados aqui, né, no departamento de aleitamento. Eu vou começar lá em Manaus. Vamos lá para o Amazonas, e eu vou chamar a doutora Rociclei, que vai me falar o seguinte: Rociclei, o que a amamentação pode fazer para a saúde do planeta? Me responda. Microfone. Deu. A amamentação, ela salva a vida e salva o planeta. A amamentação é a primeira medida prática para aliviar os efeitos devastadores dos eventos climáticos extremos causados pelas alterações climáticas sobre as crianças, principalmente as mais vulneráveis, como a gente já teve a oportunidade de ver. Então, a amamentação deve começar na primeira hora de vida. A gente deve priorizar esse atendimento e não desviar essa atenção primária inicial, que é o aleitamento na primeira hora. A amamentação, ela impede o impacto ambiental negativo das fórmulas infantis, que é causado pela produção, pela fabricação e até pelo transporte da indústria de alimentos infantis. Então, é para a gente refletir mesmo que quando a gente está estimulando o aleitamento materno, a gente está melhorando a saúde de todos, a saúde das nossas crianças, a vida delas, elas vão sobreviver mais, e a saúde do planeta. Obrigado, Rosclei. E agora nós vamos dar um pulinho em São Paulo. Vamos lá para São Paulo, capital. Eu vou chamar o nosso amigo Moisés Chensinski. Moisés, o que a amamentação tem a ver com aquecimento global? Boa noite, muito feliz em estar aqui com vocês. Eu quero relembrar um pouquinho uma fala de 1983 a 1987, onde houve a comissão do relatório Brundtland, onde se definia sustentabilidade como a possibilidade de suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Nós temos um histórico já de 2010, de 2000 a 2010, a FAO colocou que o mundo perdeu cerca de 130 milhões de hectares de florestas, sendo que a principal causa da devastação da fauna, flora e rios foi, na época, a criação de pastagens. Quando se tem um desflorestamento, ocorre uma redução da quantidade de árvores que servem até como reguladoras da temperatura e inibem as nascentes, resultando num processo de desertificação do ambiente com aniquilamento de vários ecossistemas. Para quem quiser e tiver uma curiosidade, pode entrar no site do IBGE e constatar a população do Brasil diariamente.
eu tinha que preparar uma apresentação. No dia 29 de julho, nós tínhamos 211.844.258 habitantes no Brasil. Nesse mesmo site do IBGE, nós temos uma estatística da agropecuária que em 2018 nós tínhamos 213.523.056 cabeças de gado bovino. Nessa situação, o que acontece é uma grande busca, e apesar de que atualmente já existe uma estrutura onde esse gado já não causa essa devastação, mas ele é criado confinado, o que também não é bem adequado, e a eliminação do gás metano através desse gado traz esse prejuízo ao planeta. Cuidando melhor da terra, cuidando melhor das nossas árvores, das nossas plantações, enfim, nós teremos condições de controlar também um pouco melhor a questão da temperatura do planeta e o seu clima. Microfone. O meu aqui acabou, é o do Luciano, é o Luciano, isso. Microfone, Luciano. Desculpa, esqueci o microfone. Nós vamos agora, então, para Salvador, para Bahia. Saímos de São Paulo, vamos para Bahia. E vou atrás da Ana agora. Ana Paz, querida Ana, que tipo de poluição não alimentar pode causar? Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui. E a não amamentação pode trazer vários impactos em termos de poluição. Se levarmos em consideração que um bebê que recebe fórmula láctea consome em média 12 latas de leite por mês, em 6 meses ele vai consumir 72 latas. Então, se a gente pensar em termos de 10 bebês que não recebem fórmula, são 720 latas em 6 meses. Sem contar isso, a gente tem os plásticos, né, das mamadeiras, os bicos de mamadeira e chupetas. Mas eu acho que o impacto maior sobre a poluição é sobre a poluição chamada doença. O bebê que não é amamentado, ele adoece muito mais. A mãe que não amamenta, ela não tem a proteção que o aleitamento materno traz. Então, assim, o aleitamento materno tem um custo, sim. Tem um custo para a mãe que amamenta, para as famílias que amamenta, e tem um custo para o pediatra. Porque o pediatra que defende aleitamento, que trabalha com aleitamento no consultório, ele precisa de uma consulta muito mais longa, mas é um investimento para a vida inteira. Obrigado, Ana. E nós vamos continuar na Bahia, só que agora nós vamos lá para a feira de Santana, e vamos pedir a presença aí da Graciete. Eu queria te perguntar, Graciete, o que a amamentação tem a ver com a preservação da água do planeta? Boa noite a todos. É uma grande alegria, né, integrar este grupo. Então, a água é essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam no planeta Terra. A amamentação pode contribuir para preservar a água do planeta, sobretudo quando a mãe amamenta de modo exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, ou seja, o bebê só faz uso do leite materno e de nenhum outro alimento, pois para a produção dos substitutos do leite materno é necessária grande quantidade de água potável. As indústrias, para a fabricação das fórmulas, elas utilizam a água na lavagem de materiais, de equipamentos e das instalações, bem como no sistema de refrigeração. Soma-se a isso a utilização da água para o preparo das fórmulas e na higienização e esterilização dos bicos, das mamadeiras e dos utensílios necessários para o preparo dos alimentos. Assim, quando a mulher amamenta, além de estar oferecendo ao seu filho o melhor alimento, está contribuindo para preservar a água e promover a saúde do nosso planeta Terra. Obrigado, Graciete, pela sua participação. E agora nós vamos lá para o sul, lá para o frio, né? Vamos lá para Porto Alegre. E eu já vou chamar o nosso amigo Roberto Isler,
que eu quero falar um pouquinho agora de energia, né? Aleitamento materno tem alguma coisa a ver com desperdício de energia? Não amamentar traz algum desperdício de energia? O que você me diz, Isler? Bom, boa noite a todos. É muita honra e muita alegria estar aqui com vocês essa noite. E com certeza, eu até estava pensando aqui que na situação atual de Covid, né, o gasto de energia tem sido muito menor, porque com a ausência das crianças das escolas infantis, muitas mães ainda se mantendo em casa, por diversas razões serem impedidas de trabalhar, elas vão ter que sair de casa, não vão gastar gasolina, não vão gastar tempo na rua, não vão gastar tempo produzindo e confeccionando fóruns. Então, assim, realmente a gente pode ser que a gente veja um impacto muito grande na economia de energia, porque o ato de amamentar ele é bastante simples, né, o que a gente acredita em termos de gasto, né, e realmente poupa, né, já que o nosso lema é de um planeta mais sustentável, gastos de ir e vir, gastos de produzir, gastos de gás. Eu até, assim, já coloco uma pergunta para o professor César Victor, não sei se já estão dentro dos protocolos de pesquisa, se por acaso a nossa situação atual das mães e das crianças pequenas estarem mais em casa, com restrição de sair, escolas infantis e das próprias escolas de crianças maiores, e o prolongamento de trabalho virtual, qual o impacto que talvez isso possa ter em termos de duração do aleitamento materno? Então, realmente poupa muita energia, e eu estou curioso, quem sabe se um dos efeitos desse confinamento que tanto problema está causando para o mundo inteiro possa trazer um efeito positivo no aleitamento materno. Um grande abraço a todos. Contigo, Luciano, parabéns pela iniciativa de todos. Obrigado, Roberto. Essa perguntinha daqui a pouco o Dr. César vai responder para nós, tá, professor? Daqui a pouquinho eu te passo a palavra. E nós vamos continuar ainda no Sul, no Rio Grande do Sul, ainda em Porto Alegre, que eu tenho uma pergunta a respeito de comunicação, tá? E eu vou chamar a nossa querida Elza Giuliani para me responder. Por que comunicação, Elza, foi um dos componentes do tripé da nossa campanha? Nossa campanha é saúde do planeta, comunicação e cuidar em tempos de Covid-19. Por que então é tão importante essa comunicação? Boa noite, é uma alegria grande estar aqui. Bom, comunicação, ela é importante em qualquer situação de vida, né? Mas na amamentação, ela se torna mais importante ainda, porque a amamentação, ela é influenciada por diversos fatores, de diversas ordens, ordem cultural, de ordem religiosa, de ordem econômica, familiar, individual. Por isso, o cuidado com a dupla mãe-bebê e sua família em amamentação, ele é personalizado, tá? E existe uma ferramenta de comunicação em amamentação que nós chamamos de aconselhamento em amamentação, tá? Mas nesse contexto, o aconselhamento não quer dizer dar conselhos, muito pelo contrário. O objetivo do aconselhamento é justamente empoderar as mulheres, as suas famílias, a tomarem as suas decisões, as suas próprias opções, tá? E o aconselhamento, ele se dá muito como técnica através da escuta qualificada. Tá? O que é uma escuta qualificada? É uma escuta, em primeiro lugar, assim, sem preconceitos, sem julgamentos, com muita empatia, ou seja, né, se colocar no lugar do outro, e também assim, respeito, né, as opiniões e as opções das mulheres e das suas famílias. Agora, uma coisa muito importante no aconselhamento é que não se dá ordens, né? No aconselhamento, a gente faz sugestões, obviamente que após
oferecer todas as informações importantes para que as mulheres e as famílias tomem decisões informadas, tá? E, independentemente da decisão, ela deve sempre ser respeitada. Obrigado, Elza. O pessoal está elogiando a sua biblioteca aí atrás, hein? Muito bonita. Estão todos convidados. Obrigado. E nós vamos agora para Joinville, vamos para Santa Catarina, nesse nosso passeio pelo Brasil, chamando os representantes do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aqui agora a última que vai falar conosco é a Maria Beatriz Reinert, que vai falar para nós um pouquinho, assim, resumidamente, como é que nós vamos cuidar da amamentação nessa pandemia? Essa pandemia que pegou todos nós de surpresa, né? Quem poderia imaginar que estaríamos vivendo isso? Fala conosco, Beatriz. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Pois é, Luciano, ainda há muito a aprender sobre o comportamento do novo coronavírus. Como disse o professor César Victora, não há ainda nenhuma evidência conclusiva da transmissão da doença pelo leite. Portanto, com todas as vantagens que o aleitamento materno tem, a gente precisa fazer com que a amamentação seja promovida mesmo durante a pandemia. Nos casos de mãe doente ou com suspeita de Covid-19, mãe e bebê podem ficar juntos e a amamentação ela é permitida, se a mãe assim o desejar, desde que sejam tomadas todas as medidas, né, rigorosas de higiene das mãos, limpeza de superfícies, uso de máscaras, o distanciamento da cama da mãe e do berço do bebê. Então, a gente pode permitir, sim. E, no caso da mãe doente não querer ou não poder amamentar diretamente ao peito, ela vai precisar de muito apoio e ajuda prática para poder fazer a extração do leite. E aí esse leite vai poder ser oferecido para o seu bebê. O que é importante? Manter o bebê próximo ao contato de sua mãe é essencial para o desenvolvimento e para a saúde das crianças. E também é muito importante para o bem-estar mental das mães, especialmente nessa época tão difícil, né, que nós estamos vivenciando. Então, eu acho que, lógico, a gente precisa estar sempre procurando ver na literatura, novas coisas podem surgir, mas, por enquanto, eu acho que a gente pode apoiar e informar as mulheres para que elas possam tomar essa decisão informada. É isso. Obrigado, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação. Estamos todos juntos aqui agora, estamos em casa, né? Estamos aí hoje em 8 membros do Departamento de Aleitamento Materno e mais 5 convidados, totalizando 13 pessoas. Isso é uma coisa inédita, tá? Um desafio, uma live desse tipo. O Júlio da Fractas falou que está muito feliz de estar participando conosco desse grande desafio. Eu vou passar um tema, então, para a mesa discutir. Eu quero começar falando, eu e o Dr. César Victora, já aproveito e respondo lá o que o Roberto me perguntou, mas eu queria lembrar, Dr. César, que quando eu comecei a dar aula de aleitamento, eu vi as pesquisas de 1986 e eu vi o senhor falando que a morte por diarreia, né, em Pelotas, em crianças que não amamentavam, aumentava 16 vezes. Né? E a morte por pneumonia 4 vezes. E uma vez eu vi uma palestra, o senhor falando assim, que o senhor se assustou com esse número. Quando o senhor viu 16, o senhor foi refazer, como um grande epidemiologista, foi refazer as contas. Falou, não, a estatística errou, né? Tá certo que o leite materno protege, mas 16 vezes é muita coisa. Eu nunca mais esqueci isso. Fez as contas e estava certo. Doutor César, que leite é esse? Que leite é esse que dá esse tipo de proteção para os bebês? Me conta isso. Doutor César, o senhor, microfone.
tem toda a razão, né? Eu, quando eu fiz esse cálculo lá em 86, eu achei que eu tinha errado a vírgula, né? Eu achei que não podia ser tão grande o efeito. Pois é, né? Eu acho que cada dia que passa a gente descobre coisas novas sobre o leite materno, né? Então, assim, é uma descoberta depois da outra, né? Os oligosacarídeos, o que estão fazendo essas moléculas de açúcar muito grandes, que não podem ser absorvidas, o que estão fazendo no leite materno? Elas estão adubando o intestino, o microbioma, né? Estão criando uma flora intestinal saudável, quer dizer, a natureza é tão sofisticada que ela consegue no leite da mãe colocar um fertilizante para o intestino da criança. As células tronco, né, nós estamos começando a entender o que as células tronco fazem dentro do leite materno. Elas são absorvidas, elas passam são absorvidas para a corrente sanguínea da criança, são células pluripotenciais, e acabam virando neurônios ou hepatócitos e assim por diante. Tem vários estudos já que conseguem mostrar a trajetória dessas células dentro do organismo, né? Sem falar do que eu chamo do diálogo biológico, né? É um diálogo biológico assim, a criança tem maneira de informar para a mãe o que ela precisa em termos do leite, e a mãe consegue produzir um leite que é nós estamos falando assim, a primeira vacina, né, o Fury falou nisso, é a primeira medicina personalizada, o leite materno, né? Ela é personalizada, ela é feita para aquela criança, por aquela mãe. E nós estamos começando a entender como é que o RNA da criança, da saliva, consegue penetrar por alguns vacúolos que existem ao redor do mamilo e que levam uma informação para a mãe sobre necessidades da criança. Parece ficção científica, né? Mas é isso, que leite é esse, né? E deixa eu aproveitar, então, e falar para a pergunta do Roberto, né? É muito boa a pergunta, viu, Roberto? Aliás, nós temos estudos de coorte, né? Essa experiência, entre aspas, que é o Covid, que é o distanciamento social, isso aí vai ter repercussões de longo prazo sobre a saúde física e mental, e nem todas vão ser negativas, hein, Roberto? Eu acho que o que tu mencionaste aí, por exemplo, a mãe fica em casa, então a licença de maternidade agora está estendida, né? A mãe, ela consegue amamentar com mais frequência, ela não tem que ir e voltar do trabalho, não tem que coletar leite no trabalho e trazer para casa. Então, isso aí é um aspecto super positivo, eu acho. Por outro lado, ela não está indo no serviço de saúde, né? E o que a gente está observando em termos de queda de cobertura vacinal, por exemplo, é enorme. E se essa mãe precisar da Elza Juliane lá para aconselhar o que fazer numa crise do aleitamento, ela não vai poder ver a Elza, porque ela está em casa também. A Elza é minha colega de turma, então nós somos exatamente da mesma idade, né? Então a gente está se preservando aqui também. Eu acho, viu, Roberto, que tem mais coisas positivas do que negativas para a criança. Nós começamos um estudo que era para avaliar o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania. Começamos uma coorte de 3 mil crianças brasileiras em 6 estados, incluindo Bahia, Ceará, Pará, vários estados representados aqui hoje. E agora nós estamos transformando essa pesquisa numa avaliação do que está acontecendo com as crianças durante a pandemia, em termos de usar serviços, em termos de contato com os pais, de estimulação, e assim por diante. Então, é isso. Eu não vou falar de outra coisa, porque alguns já falaram também muito bem, né? A questão de que o ambiente está muito mais puro. Né? Na Índia de Nova Delhi se enxerga o Himalaia, que não acontecia há décadas, né? A China, as cidades estão limpas. Então isso aí vai ser um aspecto positivo. Por outro lado, tem alguns que estão aproveitando para desmatar a Amazônia enquanto não tem ninguém olhando, né? Mas aí já é outra questão que a gente que já sai da pediatria um pouquinho, né? E que perpassa para outros ramos das nossas autoridades e da sua relação com a ciência. Tá? Muito obrigado. Então, César, o senhor tocou em um assunto que mexeu com o Renato. O Renato quer falar alguma coisa, estou sentindo aqui. Verdade, Renato? Verdade, Luciano. Eu acho que o César tocou num aspecto importante.
acabou de ser um estudo no Reino Unido agora, mostrando diminuição de prematuridade no Reino Unido após o confinamento. É o exato reflexo disso tudo que o César está falando. Menos infecções, menos estresse, né, dessas gestantes indo trabalhar, mais repouso. Já temos reflexos, pelo menos documentado aqui, não sei se no Brasil tem algum dado, a Janine pode me ajudar, mas eu não conheço dados brasileiros, mas certamente nós vamos colher alguns bons frutos. Desaparecemos com as bronquiolites esse ano, não temos mais, sumiram das enfermarias, né, os vírus, o distanciamento social promoveu não só o evitar da transmissão da Covid, mas certamente outros vírus também foram controlados por esse distanciamento social. Então, a bronquiolite, típica dessa época do ano, né, do outono, os vírus sincicial respiratório. Influenza nós vamos averiguar agora, principalmente nos estados onde estamos tendo o relaxamento das medidas de distanciamento, mas tem coisa boa aparecendo, né, para quem souber aproveitar, não só com a questão da ciência, a questão dos vírus e dos micro-organismos, acho que a gente já pode aproveitar, e certamente o aleitamento vai ser um dos grandes ganhos, eu imagino, que esse distanciamento vai nos proporcionar. Diferente do que a gente está vendo com as vacinas, infelizmente, nós estamos vendo uma queda de cobertura importante das vacinas em tempos de Covid, as famílias com receio de ir aos pediatras, com receio de ir às suas unidades de saúde se vacinarem. Então, fica aqui, não podia deixar de deixar esse alerta para nós, para todos os colegas que nos assistem, de incentivar, de promover o calendário vacinal em dia, e mesmo em tempos de pandemia. Essa é outra campanha que a SBP abraçou, vacinação em dia, mesmo na pandemia, porque nós corremos o risco não de uma segunda ou terceira onda de Covid, mas uma segunda ou terceira onda de sarampo, de febre amarela, de difteria, de pólio, de muitas outras doenças aí que podem voltar a circular entre nós se nós criarmos um pool de suscetíveis muito grande. Obrigado aí de novo, Luciano, pela palavra. Obrigado, Renato. Eu vou ter que passar a palavra agora para a Janine, porque ela tem um fã-clube lá no Ministério da Saúde, que se eu não passar a palavra para ela, depois eu não vou sobreviver. Obrigado, Renato, que você citou o nome da Janine, então me deu a deixa. Janine, que leite é esse, Janine? Pois é, né? Acho que o César falou tudo, né? Ele é o leite adequado para a criança e para o momento, né? Então, no momento da criança, ele é o melhor leite, né? Então, acho que é o alimento mais incrível que a gente tem. Não existe nada igual, né? Nem aqui, nem em outros planetas. Então, é uma coisa fantástica, né? Agora, isso que o Renato trouxe também é essencial, né? Então, a gente tem visto realmente isso, Renato, uma redução dos vírus respiratórios, em especial o vírus sincicial respiratório, que a gente está em sazonalidade aí, né, no sul, principalmente agora, e vamos ter a sazonalidade agora no norte a partir de janeiro, né, fevereiro, que é o período chuvoso, e a gente tem muito temor do que pode acontecer também quando essas crianças saírem, né, desse isolamento, voltarem às suas atividades habituais, com toda a programação de vacinas atrasadas, né. A gente tem feito um esforço junto aos colegas do Programa Nacional de Imunizações para tranquilizar as famílias com relação, né, à imunização e os benefícios, né, da imunização. Então, a gente está falando do leite materno, que é uma das formas, né, importantes de você garantir redução de mortalidade por doenças evitáveis, né, por causas sensíveis à atenção primária, mas a gente nunca pode esquecer da imunização também, e como ela é essencial para a saúde da criança, para permitir todo o seu crescimento e seu pleno desenvolvimento, né. Então, acho que foi, assim, cirúrgico falar dessa questão, porque a gente precisa realmente tranquilizar, né, as famílias de que é possível fazer a imunização com segurança, adotando as medidas, né. Então, para aquelas crianças que podem utilizar máscara, né, manter a higienização das mãos, enfim, né, todo esse protocolo, né, manter o distanciamento entre uma pessoa e outra na fila da unidade básica de saúde. As unidades estão preparadas para receberem as crianças e para fazerem adotarem as medidas de contenção para evitar contágio, né. Então, acho que é essencial reforçar isso aqui, em especial que a gente está, né, sendo visto aí por um grande número de pediatras, né, trazendo esses elementos aí do aconselhamento que a Elza abordou, né, para aconselhar as famílias e tranquilizar as famílias com relação à imunização, mesmo nos tempos de pandemia. Obrigado, Janine.
E eu vou passar a palavra para o professor Joel agora, né? O Joel que agora está como coordenador do curso de medicina lá em São João del Rei, não é isso, Joel? Como é que está o aleitamento lá em São João del Rei? Como é que estão as coisas por lá? Bom, Luciano, eu fico muito feliz em ver você aí, coordenando e comandando, porque você lembrou no passado, quando a gente fazia as primeiras reuniões, eram pouquíssimas pessoas, a gente divulgava os eventos, mas a gente foi criando, eu diria, aqui em Minas Gerais, na UFMG, onde eu fui professor por 30 e poucos anos, a gente criou aqui uma forte cultura do aleitamento materno. E a gente trabalhou muito isso, nós trabalhamos muito na época divulgando, junto à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, nós fizemos um trabalho incansável, todo ano a gente fazia os encontros. Desenvolvemos várias pesquisas, né? E eu atualmente fico muito feliz porque lá em São João del Rei, que é uma cidade próxima a Tiradentes, que vocês talvez conheçam, nós já criamos lá, já terceiro ano, já a nossa semana de aleitamento materno. E bombando, sempre que a gente abre a semana, esgota as vagas, todo mundo da região próxima que querem participar. Na época era tudo ainda presencial, nesse ano a gente está muito difícil ainda, mas nós vamos fazer alguma coisa. Mas eu fico muito feliz que essa cultura de aleitamento materno foi se propagando, ela foi se alastrando, e o pediatra não se teve vergonha. Antes o pediatra ficava escondidinho ali nos congressos, hoje o pediatra bate no peito e defende o aleitamento materno. Então, César, só para lembrar aqui, a história do aleitamento realmente, nós precisamos falar nisso de novo, porque foi tão baixo a época do aleitamento, e o Luciano levantou aí a questão da mortalidade infantil, que você abordou, né, da proteção para a criança que amamentava muito maior, para morte por diarreia, por doença respiratória, mas isso é verdade. A mortalidade infantil cresceu muito com o declínio do aleitamento materno. E recuperamos em grande parte, essa queda da mortalidade infantil e decorrente do volta do aleitamento materno. Então, é uma situação que nós, pediatras, a Sociedade de Pediatria, na gestão atual da doutora Luciana, a gestão passada e atual, sempre buscando promover o aleitamento materno. Então, nós temos que estar falando, nós temos no curso de medicina, abordamos temas de aleitamento materno. Então, há um viés muito grande, porque eu que fiz a programação de pediatria. Então, a carga horária de aleitamento materno é muito grande. Eu acho que todos os cursos de medicina deveriam dedicar mais ao aleitamento materno. Esse é o recado que eu passo aí para todos. E eu fico muito feliz de ver pediatras em vários lugares que eu vou participando do aleitamento materno. Obrigado, Joel. Eu estava me lembrando aqui dessas últimas pesquisas também do Dr. César Vítora no Lancet, e que me ajuda muito, porque assim, hoje eu falo para as mães o seguinte: você quer seu filho muito inteligente, né? Porque pesquisas feitas numa corte de 30 anos, não é, Dr. César? Você quer seu filho inteligente, estudando mais e ganhando mais dinheiro, então se esforce para amamentar o máximo possível, porque está provado pela pesquisa do Dr. César, né, que a longo prazo vai ser mais inteligente, vai estudar mais, e é claro, sendo mais inteligente, estudando mais, consegue as melhores oportunidades e ganha mais dinheiro. Como a gente quer que nossos filhos, na nossa velhice, cuidem de nós, é bom que eles tenham dinheiro para cuidar de nós. Exatamente. E eu vi também, eu não posso me esquecer da emoção que o Dr. César Vítora ficou lá no Rio Grande do Sul, quando ele falou que o neto dele estava sendo já acompanhado nas curvas dos estudos das novas curvas da OMS que ele participou, né? Antes de eu passar para o Dr. César, eu vou passar para a Luciana, porque a Luciana homenageou, né, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. César Vítora, né? E quase que o Dr. César nem consegue terminar a palestra lá, de tão emocionado que ele ficou lá. Foi muito bonito. Vou passar para a Luciana. Presidente, é com você. Então,
Eu estou aqui profundamente feliz com essa mesa, porque cada uma das pessoas tem um papel extremamente importante na amamentação. Para nós foi uma honra ter homenageado César Victor no nosso último Congresso Brasileiro de Pediatria, porque ele construiu tanta coisa em prol da amamentação, né, e da pediatria brasileira, que a Sociedade dos Pediatras do Brasil precisava homenageá-lo. Por outro lado, também, eu me sinto muito honrada de representar os pediatras brasileiros nessas duas gestões, porque nós temos criado uma rede entre os pediatras e essa última semana, em vários momentos, chegaram mensagens querendo saber como é que ia ser a programação do Agosto Dourado, e todo mundo muito ansioso, esperando essas realizações do Agosto Dourado. Eu quero dizer a vocês também que é uma aspiração do Departamento de Aleitamento em fazer um curso voltado para os residentes e em que nós possamos também continuar a lutar para que todas as escolas ampliem nos seus currículos o conteúdo sobre o aleitamento no ensino da graduação, da residência médica e dos outros cursos dos profissionais de saúde. Nós sabemos que há uma rede de profissionais que luta por esse objetivo. E, além do incentivo ao aleitamento, nós temos lutado pela ampliação da licença da maternidade, da licença da mãe de crianças prematuras, enfim, da licença da paternidade, porque o pai tem um papel fundamental no suporte à mãe que amamenta, e temos lutado também para que os nossos gestores, que eu peço aqui a Janine que nos ajude mais uma vez, possam compreender a importância de termos unidades nas maternidades com profissionais que compreendam e saibam aconselhar as mães que amamentam, porque o desmame precoce muitas vezes ocorre porque a mãe não se sente amparada, nem tem para onde se dirigir. Eu acredito que se todas as maternidades tivessem essas unidades com profissionais preparados, eu acho que nós teríamos chance de aumentar em muito a amamentação exclusiva de nossas crianças. Seriam essas as colocações que eu teria agora, Luciano. Obrigado, doutora. Eu vou passar para o César, e a Janine se prepara, que você tem que responder a nossa presidente, Janine. César, o senhor. Não, olha, Luciana, muito obrigado de novo aí. Olha, eu fiquei realmente emocionado com aquela homenagem lá em Porto Alegre, até porque, como eu falei, eu ia ser pediatra e resolvi ser epidemiologista no finzinho do curso, e aí eu consegui juntar as duas coisas, né? Então, é um trabalho fantástico. Acho que a Sociedade de Pediatria, como eu falei, já nos anos 80, já era parceira da primeira campanha. O Joel que estava falando isso, né? A duração do aleitamento no Brasil era 2 meses e meio. Qualquer aleitamento, hein? Não era exclusivo, não. 2 meses e meio. E nós conseguimos chegar a 1 ano. Estamos saindo agora uma pesquisa nacional de nutrição, vai ter dados em breve sobre isso. Claro que teve que parar o campo por causa do Covid também, mas nós vamos ter um dado atualizado sobre o que está acontecendo. Então, o Brasil, para mim, a maior história de sucesso de promoção do aleitamento num país do mundo inteiro é o Brasil. Não tem nada parecido, tá, pessoal? E claro que continuam desafios e questões. Você falou do hospital, né, Luciano? Os hospitais a nível da criança não cresceram tanto no Brasil quanto a gente gostaria, né? O número, a cobertura, a Janine está me ouvindo aí, é uma coisa que a gente tinha que retomar também, né? E eu só vou terminar com um número, né? Porque eu gosto muito de números, né? Então, o Kfu e a Janine falaram de vacinação. Saiu no dia 17 de julho, no Lancet, um estudo de simulação. Diz assim, qual é o risco de uma criança ir ao serviço de saúde num país no pico da pandemia, pegar Covid e morrer? X.
Qual é o risco dessa criança não ser vacinada porque ela não foi no posto de saúde, porque a sua mãe, a sua família ficou com medo de que a criança apanhasse Covid? Bom, o risco de morrer por doenças imunopreveníveis é 84 vezes maior do que o risco de pegar Covid e morrer por uma visita a um serviço de saúde. Esse é o tipo de cálculo que nós estamos fazendo agora para o aleitamento. Exatamente o mesmo cálculo. Porque a coisa é muito complicada, essa coisa do Covid, né? Beatriz falou muito bem, viu, Beatriz? Gostei da tua fala. Olha só, primeiro a gente tem que saber se realmente o Covid passa pelo leite materno ou não. E a analogia que muita gente faz é com o HIV. Mas o HIV, da mãe para a criança, ou ele passa durante a gestação ou na hora do parto, ou ele passa pelo leite materno, ele não passa pela respiração da mãe. Certo? É bem diferente. Outra coisa, se apanhar HIV, a criança, se for contaminada, é uma doença crônica. Né? Vai levar isso a vida inteira. Dá para controlar, mas vai levar a vida inteira. O Covid é diferente, porque o Covid, se a gente separa, manda a mãe não amamentar, mas deixa a criança perto da mãe, ela pode passar por outros mecanismos. Se ela vai ser cuidada por um parente, a nossa pesquisa EpiCovid, pessoal, essa aqui nós chamamos do Oiapoque a Pelotas, porque o Chuí não entrou mais. 133 cidades brasileiras, começando no Oiapoque, vindo até Pelotas, nós mostramos que nessa pesquisa as nossas crianças estão tão contaminadas quanto os adultos, estão tão infectadas quanto os adultos, ao redor de 5% na última estimativa, tá? Então, a criança não está protegida, mas ela não morre. Ela não morre. A letalidade em crianças é baixíssima, tá? Então, nós estamos compilando esses dados, tentando entender melhor o que está acontecendo com a Covid, mas nós mostramos também na pesquisa que se uma pessoa da família está infectada, 30% a 40% dos outros familiares também estão infectados. Então, se a mãe não vai cuidar da criança, porque ela foi diagnosticada com Covid, ela vai ser cuidada pela irmã, ou pelo marido, ou pelo pai, também tem uma chance dessa criança pegar a Covid. Então, mais uma razão para a gente não separar a mãe da criança, tomar todos os cuidados, como falou a Beatriz, mas não separar e manter essa criança em casa, senão nós não temos opção para alternativa para controlar a pandemia, né, e controlar o seu impacto sobre a criança. Obrigado, pessoal. Ok, eu vou dar a chance para a Janine responder, então. Você foi pressionada pela presidente ou pelo Dr. César Vitor? Só chance, Janine. Vamos lá, né? Então, concordo plenamente com a Luciana, assim, eu acho que essa questão, toda criança tem o direito de nascer em um hospital amigo da criança, né? Assim, não dá para ser diferente, né? Toda criança merece os melhores cuidados que a ciência pode oferecer. Então, o que a gente quer é que isso seja amplamente difundido no país. Hoje a gente tem 301 hospitais que são habilitados, né, na iniciativa, mas a gente quer habilitar muito mais, a gente quer ter realmente uma grande rede, uma ampla rede de maternidade que, se não forem exatamente certificadas como hospitais que participam da iniciativa, que adotem as boas práticas, né, e que façam o possível para garantir a saúde da criança, o aleitamento na primeira hora, né, que isso vai garantir o sucesso depois dessa história de amamentação, né. Para além disso, assim, acho que além de ter profissionais de referência dentro dos centros especializados, dentro das maternidades, para que essa mãe saia com uma orientação de alta, para que essa criança saia, né, mamando ao peito, né, adequadamente, né, que alguém tenha visto ali a pega, tenha orientado sobre a questão da pojadura, né, a gente precisa de também ter uma atenção primária bem preparada para receber essa mulher, né, então a atenção primária, ela é capilarizada e ela também tem uma potência enorme na continuidade ou não de uma história de aleitamento bem sucedida, né, então o que a gente tem difundido também é um incremento de competências da atenção primária, para que sejam capazes de fazer o aconselhamento, de fazer manejo, principalmente daqueles casos que às vezes são mais simples, né, que não precisam necessariamente de um acompanhamento de um banco de leite, né, a gente sabe que a gente, apesar de ser a maior rede de bancos de leite do mundo, né, a gente tem hoje 222 bancos de leite habilitados no país,
a gente não, assim, considerando que a gente tem 5.570 municípios, né, ainda falta muito, né, mas a atenção primária está nos 5.570 municípios. Então, aquilo que a gente não consegue efetivamente resolver dentro do âmbito da atenção primária, né, em termos de manejo do aleitamento materno, a gente tem a opção de ter referências, né, de banco de leite para fazer esse manejo mais especializado, assim, entre aspas, né, do aleitamento. Então é isso, concordo plenamente que a gente tem que expandir essa rede, né, tanto com relação a iniciativas para o amigo da criança, quanto nas ações também de uma estratégia que a gente tem pelo Ministério, que é a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que trata exatamente dessa potência da atenção primária para assistir as mulheres que estão amamentando, né, então a gente tem que difundir isso no país inteiro, né, é um grande trabalho, e a gente sempre tenta sensibilizar os gestores com relação a isso, né, porque não tem estratégia, assim, eu não digo que é nem só de saúde, né, é uma estratégia econômica, social, enfim, o aleitamento, ele transcende a saúde, né, ele é muito mais do que a saúde. Ok, Jani, nós já estamos caminhando para o nosso final, mas antes eu queria falar uma coisinha, eu queria perguntar uma coisa para o Moisés, que outro dia a gente estava conversando, Moisés. Eu queria falar uma coisa, eu achei que o Moisés ia falar do número de vacas, né, que tem hoje no Brasil, que tem, olha só, gente, tem 218 milhões de cabeças de vaca e 208 milhões de brasileiros. Que coisa interessante, né? Mas o que eu queria falar a respeito disso é o seguinte, a gente está falando muito de animais em extinção e tal, e eu ouvi outro dia a Maria Helena Galvão, ela estava citando Gibran, né, falando sobre o amor, e de repente ela fez uma reflexão que eu não posso deixar de citar aqui. Ela disse o seguinte: o grande animal em extinção hoje é o ser humano, tá, que não reconhece o valor da natureza. Esse é que é o grande problema, porque esse ser humano que reconhece a natureza, ele entrando em extinção, todos os outros animais vão acabar. Né? Inclusive, todas as práticas naturais vão acabar. Mas eu não quero deixar aqui no final uma mensagem de falta de esperança. Eu queria perguntar para o Moisés, que a gente estava conversando outro dia sobre isso. Tem algo de bom nisso tudo, Moisés? Tem esperança? Pois é, imagina, eu falando coisa boa e esperança, olha só. É assim, apesar da pandemia, apesar de todo esse medo que a população traz, nós temos esperança sim. A rede de banco de leite humano relata um aumento de 30% no volume de leite doado. Então, com informação e com acolhimento e com orientação e a publicidade, a propaganda adequada, nós podemos reverter até uma situação que a princípio nós não conseguiríamos imaginar, que a doação de leite aumentaria em tempos de Covid. Eu acho que essa é uma lembrança muito boa, parabenizar a rede de banco de leite humano, todos as formiguinhas e os operários, como o Aprígio gosta de chamar, né? Todos os obreiros, e trazer essa mensagem, essa recomendação de que isso continue, de que isso seja sempre sustentável. Ok. Eu vou aproveitar então e vamos encerrando, mas eu acho que dá para ter uma palavra de consideração final. Eu vou de trás para frente, tá? Eu vou começar da Beatriz e vou para trás e vou terminar lá na Luciana. Beatriz, uma palavrinha para nós, consideração final sua. Eu acho que deve ficar a mensagem para os pediatras que eles são extremamente importantes no apoio à amamentação. E as mulheres precisam de ajuda prática, então eles precisam estar qualificados para poder dar esse apoio. Boa noite. Obrigado, Beatriz. Elza, com você. Bom, então, a minha mensagem é o seguinte, é que para se promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, não basta só ter conhecimentos, é preciso ter atitudes positivas e é preciso ter certas habilidades. E dentre essas habilidades, a habilidade de comunicação é essencial. Roberto. Bom,
A mensagem que o estava falando é de esperança, e trabalhar com aleitamento materno, trabalhar com promoção de saúde, e o pediatra ele tem essa possibilidade, e é uma profissão muito especial, né? Porque nós, com as nossas ações, nós vemos rapidamente as crianças responderem a essas mudanças, esses pequenos detalhes em termos de promoção de saúde. A criança é muito rápida, é muito plástica, e o aleitamento materno nos dá essa possibilidade desse tipo de ação direta no crescimento da criança. E outra mensagem de esperança que eu queria deixar para todos aqui, e que talvez a Geli e a Luciana e o César também possam medir em tempos vindouros, um efeito positivo desse confinamento, e que talvez tenha bastante trabalho para os pediatras no ano que vem, porque talvez a gente possa experimentar um baby boom de crianças no Brasil e no mundo. Então acho que vai ter muita criança para a gente atender, que também talvez seja um outro efeito da quarentena. Então mais crianças vão chegar precisando da nossa atenção e dos nossos cuidados gerais, não só da promoção do aleitamento materno como um todo. Então esperamos que 2021 e 2022, os anos vindouros, nos tragam boas notícias depois desse período que nós estamos passando. Um grande abraço a todos, se cuidem, um beijo grande. Muito obrigado, pessoal do Sul aí. Agora nós vamos para o calor de Feira de Santana. Qual é a sua mensagem, Lucete? Bem, se nós estamos falando de esperança, né, eu queria só comentar sobre a importância da gente começar também a pensar em trabalhar com crianças e adolescentes, trabalhar em escolas, né, para nascer neles essa vontade de amamentar, essa decisão. Acho que está na hora também da gente pensar nessa parte de trabalhar com a cultura, de não ficar só trabalhando, no caso, com as mães. Então, eu acho que é importante também a gente voltar para esses currículos escolares, né, para saber como estão esses currículos, quais informações que ele tem sobre a amamentação, sobre o mamífero, sobre a mama. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, de também pensar, de trabalhar com crianças e adolescentes. Obrigado, Lucete. Ainda na Bahia, Salvador, Ana Paz. Microfone, Ana Paz. Microfone. Isso. Desculpa aí. Se nós, de fato, acreditamos que o leite materno é padrão ouro de nutrição infantil, então, a mensagem que eu deixo para nossos colegas pediatras, né, sobretudo mais jovens, é que a gente não se deixe envolver por um padrão que não seja o ouro, que seja latão, que seja bronze, mas que, e diante da primeira dificuldade, ou da segunda, ou da terceira dificuldade com a amamentação, desista e mude o padrão. A gente sempre esteja ligado no amarelo do ouro do leite materno. Obrigado, Ana. São Paulo, você, Moisés. Sempre que nós falamos a respeito de aleitamento, a gente não pode esquecer que a gente está falando de saúde materno-infantil. Devemos lembrar sempre que o aleitamento é materno. Então, o bebê, fazendo parte dessa díade, ele só vai ter condições de ter sucesso se nós tivermos um acolhimento adequado das mulheres. O aconselhamento é importante, sem julgamento, para que nós possamos trazer, mesmo as mulheres que por alguma razão não podem, não conseguem ou até não querem amamentar, trazê-las para esse grupo com uma informação carinhosa, acolhedora, e sempre formarmos um time, lembrando sempre da importância da mulher nesse processo. Obrigado pela possibilidade de participação aqui para todos. Obrigado, Moisés. Nós vamos agora para Manaus, lá no Amazonas, para a Rociclei. Deixa aí sua mensagem para nós, Roci. Bom, pessoal, eu também fiquei muito grata de estar com vocês. Alguns até eu estou o dia inteiro com eles, né, Jani? Então, eu acho assim, a mensagem que eu queria deixar, principalmente para os colegas, para os pediatras, como que você quer ficar sendo lembrado pelas pessoas no início da vida, da maternidade?
ou seja, eu sou neonatologista, eu começo a trabalhar desde o pré-natal, o aleitamento materno, e na hora do parto, na primeira hora de vida, isso me dá uma alegria muito grande. Desde o primeiro inquérito de parto e nascimento, que eu fiz parte junto com o pessoal da Fiocruz, eu vi que aqui, que em todo o Brasil, 22% das crianças eram colocadas para mamar na primeira hora de vida. Isso, para mim, foi assim, chocante, porque há tanto tempo que tem trabalho mostrando, né, professor César, que colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida melhora as taxas de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, e muita criança não vai ao seio, e principalmente aqueles mais vulneráveis. Então, como que você quer ser lembrado por essa família com relação à amamentação? Com um pediatra que apoiou o aleitamento materno ou com um pediatra que não apoiou, que fez diagnósticos dos mais variados que poderiam interferir na amamentação, que prescreveu uma fórmula, que disse para a mãe que o leite dela era fraco, enfim, que ajudou a essa criança não estar saudável, porque eu acho que o nosso papel como pediatra é dar qualidade de vida, melhorar os índices dessa criança em crescimento e desenvolvimento, em coeficiente intelectual, que ele seja um adulto que vá contribuir para o desenvolvimento do nosso país, do mundo. Enfim, vamos refletir qual é o nosso papel nesse momento tão importante da vida dessas crianças, que é a primeira hora de vida e nos primeiros 5 anos, pelo menos. Obrigado, Rosiclei. Eu vou deixar minha mensagem também aqui de Uberaba, Minas Gerais, né? E você falou do papel nosso, né? Eu quero pegar uma deixa aí. O nosso papel enquanto departamento de aleitamento materno é fundamental. Nós temos uma missão logo depois aí do doutorado, e eu quero agradecer muito a doutora Luciana por tudo que ela tem dado de abertura para a gente trabalhar de aleitamento. Em especial, esse curso que nós vamos fazer para capacitação de residentes de pediatria. Nós vamos fazer um curso de capacitação de aleitamento com todo o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, e temos que fazer muito bem feito, porque a formação do pediatra no começo é que cria a cultura dele, né? A cultura da amamentação. Nós precisamos criar isso, nós vamos ter uma grande chance, vamos trabalhar duro, e isso é uma coisa que nós precisamos fazer, precisamos deixar bem feito. Que Deus nos ajude nisso. Renato, vou passar para você agora. Só até agradecer a oportunidade de estar no meio de, aqui entre tantos ilustres, e eu acho que a minha fala tem muito a ver com a da Elsa. Eu acho que uma coisa são os papers, uma coisa são as publicações, os dados científicos, outra coisa são as pessoas, né? João Ubaldo fala muito isso nas suas obras, o Grande Sertão Veredas também. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa realidade, para as nossas maneiras, para o nosso povo, e tentar acessar, tentar chegar neles. Não basta o conhecimento, mas ele só é importante, ele só tem sentido quando ele é aplicado, quando ele transforma. Eu acho que esse é o olhar que eu queria deixar. Eu acho que a gente está num caminho muito bom de ter esse olhar e de conseguir os resultados tanto que a gente busca. Isso dá essa possibilidade. Obrigado, Renato. Vou passar a palavra agora ao professor Joel Lamonier. É difícil uma pessoa que aprendi mais aleitamento materno do que com o professor Joel. Luciano, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de parabenizar você e todo o departamento de aleitamento materno pelo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho que a gente tem que reconhecer isso, e com certeza os pediatras agradecem, as crianças brasileiras agradecem. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a pessoa da doutora Luciana, também, né, como você já disse, pelo apoio que ela tem dedicado de fortalecimento das ações do aleitamento materno. E nós sabemos que são vários caminhos que nós podemos trilhar, e essa live de hoje é uma das formas de chegar mais próximo aos pediatras. Esse é um momento difícil. Eu queria, então,
dirigir aqui a mensagem para as mães que confiem no pediatra. O melhor médico, o médico mais indicado para o seu filho é o pediatra. Que essas mães, em todos os momentos, devem confiar no pediatra, principalmente agora, nesse momento que ela possa ter dificuldades e dúvidas. Aos profissionais de saúde, e aí, principalmente, no caso de todos que estão no dia a dia enfrentando aí o atendimento, assistência, prestando as consultas, seja na unidade básica de saúde, seja nos pronto atendimentos, seja no consultório, que estão dedicando, expondo-se ao risco, né, de atender as crianças, porque não são só a criança de puericultura, mas crianças com problemas que nem sempre a gente, pediatra, sabe se trata ou não de uma doença do tipo Covid, mas eu queria dizer que os pediatras precisam confiar e continuar confiando na Sociedade Brasileira de Pediatria. E para concluir, o Luciano falou da Mãe Terra, né, o planeta Terra, que nós precisamos tanto de cuidar. E no planeta Terra nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, que congrega inúmeros pediatras brasileiros, e nós temos a nossa presidente cuidando muito bem de todos nós aqui, né, nessa sua gestão anterior e na atual. Então, pediatra, confie na Sociedade Brasileira de Pediatria. Estaremos fazendo tudo que for possível para que você possa praticar a pediatria do melhor nível possível. E quem vai agradecer são as crianças brasileiras. Obrigado. Obrigado, Joel. Então, César Vitor, a palavra é sua. Bom, Luciano, Luciana, todos os colegas, muito obrigado pelo convite. Eu acho que uma das coisas que vão ser fortalecidas dessa pandemia é a ciência, né? Porque eu acho que a resposta da comunidade científica para a pandemia foi extremamente rápida. Uma doença nova foi diagnosticada, foi caracterizada, testes laboratoriais foram desenvolvidos, vacinas também encaminhadas e seguramente no ano que vem já teremos uma ou mais vacinas eficazes. E o pediatra é uma mistura de um cientista com um conselheiro, não vou dizer sentimental, mas um conselheiro, como diz Israel, né? Tem que saber ouvir, mas tem que estar firmemente embasado na ciência. Eu espero que todas as diversas atrapalhadas que a gente tem visto de diferentes países em termos de lidar com a ciência durante a pandemia, que, na verdade, elas vão acabar provando a importância da ciência, é importante seguir o conhecimento científico e como isso pode nos ajudar em todos os aspectos da medicina, né? Não apenas no manejo da pandemia, mas também reconhecendo o valor do leite materno, acumulando mais evidências sobre seus benefícios para crianças, para as mães, sobre os métodos de promoção e também dando uma visão ampla e holística que é necessária para lidar com uma questão tão complexa quanto o aleitamento. Então, essas eram minhas palavras finais. Muito obrigado de novo pela oportunidade e eu acho que nós vamos sair fortalecidos dessa terrível crise que estamos enfrentando. Obrigado. César, muito obrigado pela sua participação. E nós vamos agora com a Janine. Que alegria, Janine, você está aqui com a gente. Nossa, a alegria é toda minha, gente. E eu estou aqui refletindo sobre a fala de todo mundo, né? Acho que além de uma gratidão imensa que eu estou de estar aqui com vocês, eu pensei muito nessa história, né? De como a gente, enquanto profissional de saúde, que especialmente o pediatra tem a potência de mudar a história de uma criança, né? A partir dessa escuta, a partir desse acolhimento dessa mulher, né? A partir do início da história dessa amamentação, como a Rosiclei colocou, né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar aqui para os profissionais é coragem, é encorajar essas mães de que elas são capazes de amamentar, de que elas produzem esse alimento único, insuperável, que é o leite materno, e de fazer diferença na vida de uma criança, assim. Vocês pediatras têm essa capacidade de fazer a diferença na vida de uma criança, e na vida de uma família, e na vida de uma sociedade inteira, assim. Então, sejam atentos ao poder que vocês têm nas suas mãos, façam o melhor uso desse poder, né, em nome da ciência, em nome da saúde, em nome do bem da humanidade, assim. Então, eu queria deixar esse recado, assim, né, com muito amor para vocês, né, que vocês têm muita potência de mudar a realidade do país, do mundo, da humanidade, né, é isso.
Obrigado, Janine. E, por último, a palavra da nossa presidente, que já encerra também a nossa live. Doutora Luciana, é com a senhora. Microfone. Me sinto imensamente gratificada de estar participando dessa live, de ter aberto hoje o Agosto Dourado da Sociedade Brasileira de Pediatria, e as minhas palavras são sempre voltadas para a criança, para o adolescente, e eu acho que toda criança conta, e toda criança e adolescente merece ter o seu pediatra. O meu sonho é que esta terra onde nós vivemos, nós possamos um dia ter certeza que toda criança seria assistida, cuidada, tratada, orientada por um pediatra, fosse na atenção primária, secundária, terciária, mas que ela tivesse um pediatra para chamar de seu. E esse pediatra seguramente fosse o protagonista no empenho e no apoio ao aleitamento materno. É um grande prazer estar com todos, eu agradeço a disponibilidade, o compartilhamento do conhecimento, porque é por isso que o conhecimento existe e ele alcança alguém e beneficia alguém, e acho que esse exercício que nós fizemos, Luciano, você agora continuará, né, conosco a fazer na sua gestão do Departamento do Aleitamento, junto a todos os pediatras brasileiros. Um abraço a todos.